Olá, 14 horas e 30 minutos, seja bem-vindo. Está começando agora o Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, a gente começa com notícias internacionais. Isso porque um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na manhã de hoje. O fenômeno causou 18 mortes, além dos rastros de destruição por diversas cidades do país, principalmente na capital Bogotá. Segundo a Agência Geológica dos Estados Unidos, o tremor ocorreu em San José del Palmar, a uma profundidade de 110 quilômetros, com magnitude de 7,4. Uma hora depois, um outro tremor foi registrado com magnitude 5, com 100 quilômetros de profundidade. O estado mais atingido foi Chocó, que ainda avalia os danos, mas a governadora do estado já afirmou que a destruição foi significante. Na cidade de Cali, 20 prédios desabaram. Já na cidade de Manizales, 2 pessoas morreram e um vídeo mostra o prédio caindo. Pereira também foi fortemente atingida, com feridos e danos graves à cidade. O presidente da Colômbia afirmou que viajará até Pereira para acompanhar os trabalhos de resgate. Aeroportos também foram atingidos. Países vizinhos como Equador e Venezuela também sentiram os tremores. Até mesmo na cidade brasileira de Manaus, o abalo foi sentido. É bem comum haver tremores na Colômbia, por conta de sua proximidade com o Círculo de Fogo na América Latina. Mas terremotos fortes como este não são tão comuns. Os números de feridos, mortos e de estruturas desabadas ainda não foram computados. Mas equipes de socorro estão em ação para prestar assistência às vítimas e avaliar as condições das infraestruturas. Quem passa pelo metrô de São Paulo vai poder aproveitar para colocar a vacinação em dia. Uma iniciativa que acontece em um momento de atenção no estado, já que registra 23 casos confirmados de sarampo. Acompanhando a correria do dia a dia e facilitando a vida do cidadão brasileiro, uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde, com o governo de São Paulo, levará até o dia 28 de agosto, nos metrôs de São Paulo, a vacinação contra o sarampo, cachumba e rubéola, em 5 estações, sendo elas Tucuruvi, Vila Prudente, Corinthians Itaquera, São Mateus e Vila Matilde, em diferentes dias e horários. A ação é realizada em diferentes dias e horários e chega em um momento de atenção no estado, porque somente no estado são 23 casos confirmados, conforme a Secretaria de Estado de Saúde, que também recomendou a vacinação de moradores de 6 meses a 59 anos, incluindo quem já recebeu o imunizante anteriormente. A mobilização também contempla atualizações recentes do calendário, como a oferta da vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e a vacinação contra a Covid-19 para crianças, conforme as indicações específicas de cada imunizante. A vacinação será seletiva. Os profissionais de saúde vão conferir a caderneta e aplicar somente as doses necessárias para iniciar ou completar o esquema previsto. Pais e responsáveis devem levar o documento aos serviços de vacinação. Vale lembrar que entre um dos pontos de vacina contra o sarampo, a Zona Norte teve casos recentes confirmados. Para evitar o risco de aumento dos casos, a recomendação é manter a caderneta atualizada. Um dado alarmante tem chamado a atenção no Rio de Janeiro. O estado tem registrado quase 1/3 dos casos de exercício ilegal da medicina no país, com 937 ocorrências registradas entre 2012 e 2023. O Rio de Janeiro registrou 937 ocorrências policiais relacionadas ao exercício ilegal da medicina entre 2012 e 2023, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. O número pode ser ainda maior, já que nem todos os casos chegam ao conhecimento das autoridades. O estado concentra quase 1/3 dos registros. Entre as ocorrências estão procedimentos estéticos invasivos realizados por pessoas sem habilitação técnica ou autorização legal. Esse tipo de prática pode causar complicações graves, sequelas permanentes e até a morte. O alerta foi reforçado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que cobra medidas para reduzir esse tipo de irregularidade. A entidade orienta a população a denunciar casos suspeitos e a verificar nos conselhos de medicina e na própria sociedade
se o profissional tem formação e habilitação para realizar o procedimento. A orientação vale principalmente para procedimentos invasivos, que precisam ser feitos após a avaliação clínica e em locais preparados para atender possíveis complicações. Os espaços devem ter condições adequadas de higiene, estrutura para o atendimento e recursos de suporte à vida em caso de emergência. A sociedade também pede que médicos relatem ao CFM, por meio da plataforma Medicina Segura, casos de pacientes que precisaram de atendimento após procedimentos realizados de forma irregular. A recomendação é que a população priorize profissionais devidamente habilitados e procure as autoridades diante de qualquer suspeita. Olha só, o número de diagnósticos de TDAH aumentou em todo o mundo. Uma nova pesquisa mostra que esse crescimento aconteceu entre crianças, adolescentes e também em adultos. Em muitos casos, o aumento está ligado ao maior acesso ao diagnóstico e à informação. Uma nova revisão científica mostra que os diagnósticos de TDAH cresceram de forma significativa nos últimos anos entre crianças, adolescentes e também adultos. O levantamento reuniu estudos de vários países e reforça que mais pessoas estão procurando ajuda para entender dificuldades de atenção, organização e impulsividade. Os pesquisadores explicam que esse aumento não significa, obrigatoriamente, que o transtorno esteja mais comum. Um dos principais motivos é que hoje existe mais informação sobre o TDAH, maior conscientização da população e profissionais mais preparados para identificar os sinais da condição. Outro ponto importante é o crescimento dos diagnósticos em adultos. Durante muito tempo, acreditava-se que o TDAH era um transtorno apenas da infância. Hoje se sabe que os sintomas podem continuar ao longo da vida e afetar os estudos, o trabalho, os relacionamentos e a rotina diária. Os especialistas alertam, porém, que o diagnóstico deve ser feito por profissionais qualificados, após uma avaliação clínica completa. Sintomas como desatenção ou dificuldade de concentração também podem estar relacionados à ansiedade, depressão, privação de sono ou outros problemas de saúde. Quando o diagnóstico é correto, o tratamento pode incluir acompanhamento psicológico, orientação à família, mudanças na rotina e, quando necessário, o uso de medicamentos. A identificação precoce ajuda a reduzir os impactos do transtorno e melhora a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos. Olha só, os Estados Unidos ameaçam reter parte da cota de açúcar destinada ao Brasil. Quase 56 mil toneladas ainda não foram alocadas e podem ser redistribuídas para outros países. Os Estados Unidos ameaçam reter e redistribuir parte da cota de açúcar destinada ao Brasil. São quase 56 mil toneladas que ainda não foram alocadas para fornecedores brasileiros. A medida foi sinalizada pelo governo de Donald Trump e está relacionada à pressão dos produtores americanos por mais restrições à importação de açúcar. Para o Brasil, o impacto está mais no valor da cota do que no volume. Dentro do limite estabelecido pelos Estados Unidos, o açúcar paga uma tarifa muito menor. Fora da cota, a taxa pode ser mais de 20 vezes maior. A cota brasileira tradicional é de cerca de 156 mil toneladas. Para o próximo ano fiscal, cerca de 100 mil toneladas já foram destinadas ao país. O restante pode ser redistribuído, caso os Estados Unidos considerem insuficientes as propostas comerciais brasileiras. A pressão vem dos produtores americanos, que afirmam que o aumento das importações tem prejudicado o mercado doméstico. Um estudo da Universidade Estadual de Dakota do Norte estima perdas de mais de 3 bilhões de dólares para os produtores dos Estados Unidos nas 2 últimas safras. E olha só essa notícia, depois de 2 décadas, o Piauí deixou de ter um dos piores desempenhos do país no ensino médio para alcançar a 2ª melhor nota no IDEB. O avanço chama atenção e tem um ponto em comum, a expansão das escolas de tempo integral. O Piauí registrou o maior avanço do Brasil no ensino médio desde a criação do IDEB, em 2005. Há 20 anos, o estado tinha a menor nota do país nessa etapa. Agora, alcançou a 2ª melhor colocação no ranking nacional. Um dos principais fatores apontados para essa mudança é a ampliação das escolas de tempo integral. Hoje,
cerca de 81% dos alunos da rede estadual do ensino médio estudam nesse modelo, em que permanecem mais tempo na escola e têm acesso a disciplinas da formação profissional, além das matérias tradicionais. Segundo o governo estadual, o investimento em infraestrutura, na formação de professores e na ampliação do ensino técnico também contribuiu para o resultado. Além disso, o Estado apresentou uma das maiores taxas de aprovação dos estudantes no ensino médio. Especialistas avaliam que a experiência do Piauí merece atenção, mas fazem um alerta. A melhora no IDEB precisa ser acompanhada por avanços reais na aprendizagem dos alunos. Isso porque o índice considera tanto o desempenho em provas quanto a taxa de aprovação escolar. Mesmo com o bom desempenho do Piauí, os desafios da educação brasileira continuam. Em todo o país, os resultados mostram que ainda é preciso melhorar o aprendizado, principalmente em disciplinas como matemática e língua portuguesa, para garantir uma educação de maior qualidade. O Desenrola Adimplentes começou a funcionar hoje. O programa permite a renegociação de dívidas de pessoas sem vínculo formal de emprego e sem benefícios previdenciários que haviam ficado fora de programas anteriores como o Desenrola Brasil 2.0. O programa foi anunciado dia 29 de junho e, a partir dessa segunda-feira, passa a valer. Ele prevê que trabalhadores informais com empréstimo pessoal de até R$15 mil no banco possam negociar o valor contratando uma nova operação para quitar a dívida. Para isso, a taxa máxima de juros foi fixada em 1,99% ao mês. Segundo as regras do programa, a União poderá desembolsar R$3 bilhões para financiar qualquer operação feita por essa modalidade. Os valores disponibilizados pelo governo federal devem ser combinados com recursos dos bancos participantes. A regra é que 70% do dinheiro deverão vir da União e 30% dos próprios bancos. Os pré-requisitos para participar do programa são: ter empréstimo de valor menor ou igual a R$15 mil, ter pago pelo menos 4 parcelas, estar em dia ou com parcelas em atraso de no máximo 90 dias, a partir de 29 de junho. Agora, o programa Desenrola do governo federal divide-se em 5 segmentos voltados para diferentes públicos. Além do novo Desenrola Adimplentes, as outras 4 categorias são Desenrola Inadimplentes, Desenrola FIIs, Desenrola Brasil e Desenrola Rural, cada um com suas regras e requisitos. E olha só, uma mulher de 43 anos foi presa pela Polícia Federal suspeita de furtar a bagagem de 2 passageiras que aguardavam no aeroporto do Galeão. Vamos conferir mais detalhes. A Polícia Federal prendeu no último domingo uma mulher de 43 anos suspeita de furtar as bagagens de 2 passageiras que aguardavam o embarque na área restrita do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. A suspeita foi detida antes de deixar o estado. O furto foi registrado pelas câmeras de segurança no Centro Especializado de Segurança da Rio Galeão, que identificou a movimentação e acionou os agentes da Polícia Federal. Após analisarem as imagens, os policiais conseguiram identificar a suspeita e localizá-la já dentro de uma aeronave. A mulher estava prestes a embarcar em um voo com destino a Curitiba, no Paraná. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ela os pertences que haviam sido furtados. Diante da situação, ela foi presa em flagrante. A suspeita e as 2 vítimas foram levadas à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos necessários. Após o registro da ocorrência, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. Ela vai responder pelo crime de furto. O desmatamento na Mata Atlântica e no Pampa bateu um recorde no ano passado. Foi o 2º ano consecutivo que o Brasil conquistou esse feito. O índice da degradação ambiental do país foi o menor nos últimos 10 anos. Na Mata Atlântica, o desmatamento registrado foi de 402 quilômetros quadrados em 2005, valor equivalente à queda de 15% em comparação ao ano anterior, quando a taxa atingiu 475 quilômetros quadrados. No Pampa, apenas 305 quilômetros de vegetação foi perdida, uma queda de 42% em relação a 2024. Na Caatinga, o índice foi de 2.289 quilômetros quadrados, queda de 42% em relação a 2024.
As estatísticas foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo PRODES, Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite. Os números representam uma redução histórica no desmatamento em biomas de extrema importância no Brasil. Os avanços só foram possíveis devido ao endurecimento na fiscalização ambiental, principal motor de enfrentamento do problema. Algumas das medidas adotadas foram a contratação de novos fiscais para atuar diretamente nas frentes de desmatamento e a fiscalização por satélite, que identifica atividades suspeitas. Isso fortalece órgãos de controle como o IBAMA, auxiliando diretamente na proteção dos recursos naturais brasileiros. Em um evento no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirmou que o resultado é fantástico e marca o menor índice em todos os biomas do país em 10 anos. A conquista é digna de comemoração e inspira o país a continuar trabalhando para reduzir o desmatamento cada vez mais. O Ministério da Saúde passou a oferecer uma ferramenta para avaliar o nível do consumo de bebida alcoólica. Atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros apresentam transtorno por uso do álcool. O consumo de bebida alcoólica afeta o cérebro e os órgãos. O corpo transforma o álcool em uma substância tóxica que sobrecarrega o fígado e causa inflamações, afetando a saúde de quem o consome. Em um relatório recente, a Organização Mundial da Saúde destacou que o álcool provoca 2.600.000 mortes todos os anos no mundo. As mortes são causadas por acidentes de trânsito, problemas de dependência e doenças cardiovasculares, câncer ou cirrose. E para ajudar a população brasileira a identificar o nível de consumo e como está prejudicando a saúde, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar a ferramenta digital para avaliar a relação do usuário com o consumo de álcool. O recurso integra o Meu SUS Digital e foi criado para ajudar as pessoas a refletirem sobre hábitos de consumo com foco em orientação, prevenção e cuidado em saúde. Qualquer pessoa pode acessar o aplicativo, responder a um questionário sobre os próprios hábitos e receber orientações de acordo com o nível de risco identificado, que vão desde dicas de autocuidado até o encaminhamento para o atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para acessar, basta procurar o Modera Brasil na área de aplicações do Meu SUS Digital. Quando o resultado indica risco moderado ou uso problemático, o Modera Brasil orienta a busca pela Unidade Básica de Saúde, UBS, mais próxima. O projeto foi inspirado no programa paulistano Modera SP, lançado em 2024 pela Prefeitura de São Paulo. Segundo os dados da Fundação Oswaldo Cruz, o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil gerou um custo de quase 19 bilhões de reais. Desse total, 17 bilhões se refere a perdas de produtividade, a aposentadorias precoces e licenças médicas decorrentes de doenças associadas ao consumo de álcool. E olha só esse dado. Quase 80% da população prisional do Brasil não trabalha e quem deixa o sistema também enfrenta dificuldades para conseguir um emprego. A falta de oportunidades pode aumentar os desafios para a reintegração à sociedade. Atualmente, apenas 1,6% das pessoas que cumprem pena no Brasil exercem alguma atividade de trabalho. Isso significa que quase 8 em cada 10 presos estão sem ocupação profissional durante o cumprimento da pena. Os dados são da Secretaria Nacional de Políticas Penais, ligada ao Ministério da Justiça. A situação varia entre os estados. No Maranhão, por exemplo, cerca de 65% da população prisional trabalha. Em outros regimes, os índices são bem menores, o que mostra uma grande desigualdade no acesso a oportunidades de capacitação e emprego dentro das unidades prisionais. O desafio continua mesmo após o fim da pena. Ex-detentos enfrentam preconceito e dificuldade para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Especialistas afirmam que a falta de emprego é um dos principais obstáculos para a ressocialização e pode aumentar o risco de reincidência criminal. Para mudar esse cenário,
O Plano Nacional Pena Justa estabelece a meta de fazer com que, até 2027, pelo menos metade das pessoas privadas de liberdade esteja trabalhando. A proposta também busca ampliar cursos de qualificação e criar parcerias com empresas para facilitar a contratação de egressos do sistema prisional. Especialistas destacam que oferecer trabalho e capacitação durante e depois do cumprimento da pena não beneficia apenas quem passou pelo sistema prisional. Também é uma forma de fortalecer a segurança pública e reduzir as chances de novos crimes. E veja a seguir: quase 800 espécies de animais correm risco de extinção no Brasil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. E olha só, a reabertura do Estreito de Hormuz segue sem previsão, enquanto o Irã exige compensações dos Estados Unidos pelos danos provocados durante uma guerra. A rota, estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, permanece fechada pela República Islâmica, que ataca regularmente navios que atravessem o estreito sem autorização. Os ataques contínuos nessa via marítima, por onde antes da guerra os navios transitavam livremente, provocaram o fracasso de uma trégua alcançada em abril. Os mediadores pedem que ambas as partes retomem termos de um memorando assinado em junho, que estabelecia um acordo quadro para abrir negociações de paz. A chancelaria iraniana afirmou que as conversas sobre o trânsito e a gestão do Estreito de Hormuz estão se aproximando de sua etapa final com Omã, localizado na margem oposta do estreito. No entanto, a diplomacia de Teherã advertiu que a reabertura da estratégica via marítima continua condicionada ao cumprimento de outras exigências e ao pagamento de compensações. Também negou neste domingo que o Irã esteja negociando diretamente com os Estados Unidos e assegurou que ambas as partes se limitaram a trocar mensagens por meio de intermediários. E olha só, o Panamá reforçou sua fronteira com a Colômbia após os ataques ocorridos durante o primeiro dia do governo do presidente colombiano Abelardo de la Espriella. O Ministério da Segurança do país informou que a operação busca fortalecer a presença do Estado em áreas estratégicas para a segurança nacional e garantir o cumprimento da lei contra qualquer ameaça que possa colocar em risco a segurança e a paz da população. Deslocamos mais de 15 embarcações que serão divididas entre as costas do Caribe e do Pacífico para que possamos reforçar o bloqueio que precisamos manter em nossas costas, tanto no Pacífico quanto no Caribe, e para que possamos combater diretamente os grupos criminosos. Panamá e Colômbia compartilham a fronteira de 266 quilômetros pela selva de Darién, um território inóspito sem rotas terrestres, onde grupos irregulares colombianos operam. No sábado, 2 ataques foram registrados em diferentes partes da Colômbia, deixando um policial morto e vários feridos. A medida panamenha ocorre enquanto o país realiza manobras militares esta semana, juntamente com cerca de 20 outros países, incluindo os Estados Unidos, para defender o Canal do Panamá. Bom, a Europa Ocidental registrou um recorde de calor em julho e junho. Os números alarmantes foram divulgados nesta segunda-feira pelo Serviço Europeu sobre Mudanças Climáticas Copernicus. A Europa Ocidental vivenciou o período junho-julho mais quente já registrado em um cenário de ondas de calor repetidas, seca generalizada e incêndios devastadores. O anúncio foi feito pelo Serviço Europeu sobre Mudança Climática Copérnicos. Em escala mundial, os oceanos também atingiram em julho de 2026 as temperaturas mais elevadas já registradas para este mês, a 20,96 graus Celsius, impulsionados pelo fenômeno El Niño e pelo aquecimento climático provocado pela atividade humana. Em todo o mundo, julho de 2026 empatou com julho de 2024 como o segundo mês de julho mais quente já registrado, atrás apenas de julho de 2023.
Mas o fenômeno é observado de forma mais acentuada na Europa Ocidental, o continente que está aquecendo de maneira mais rápida. A temperatura média combinada no continente para junho e julho atingiu 21,62 graus Celsius, superando o recorde de 2022. Julho de 2026 já havia sido um mês de calor recorde para a Europa Ocidental. Por sua vez, julho registrou uma temperatura média de 22,48 graus, 2,53 acima dos valores normais para o período de 1991 a 2000, mas um pouco abaixo de julho de 2006. Desde maio, a Europa Ocidental sofreu 4 episódios de calor extremo, 2 deles em julho. As ondas de calor alimentaram uma seca quase generalizada na França, Espanha e em certas regiões da Alemanha e do Reino Unido. O tufão Dolphin, que nos últimos dias levou chuvas fortes e ventos à ilha japonesa de Okinawa, atingiu a costa leste da China, onde provocou o cancelamento de cerca de 1.400 voos. O fenômeno, que nos últimos dias foi responsável por fortes chuvas e ventos na ilha japonesa de Okinawa, provocou o cancelamento de cerca de 1.400 voos de e para os principais aeroportos de Xangai. O aeroporto da cidade vizinha de Hangzhou teve 270 voos suspensos. A costa leste da China, densamente povoada, se preparou por vários dias para a chegada do Dolphin, em meio a enormes transtornos para o transporte. O Centro Meteorológico Nacional da China emitiu na manhã deste domingo um alerta vermelho de tufão, o mais elevado, ao advertir sobre chuvas torrenciais extraordinárias em algumas partes do leste e do centro da província de Zhejiang. Também são previstas fortes precipitações em Xangai e em partes de Fujian, Anhui e Jiangsu até a tarde de segunda-feira. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, cerca de 100 mil pessoas foram realocadas em Fujian na noite de sábado. E olha só, mergulhadores italianos encontraram um navio romano naufragado há 2.100 anos em uma importante descoberta arqueológica. O naufrágio continha centenas de ânforas em excelente estado de conservação, provavelmente usadas para transportar vinho. O ministro da Cultura italiano, Alessandro Giuli, descreveu o naufrágio como uma das descobertas arqueológicas subaquáticas mais importantes dos últimos anos. O naufrágio foi localizado a 5 quilômetros da costa de Mazara dal Vallo, na Sicília. Os mergulhadores da Unidade de Proteção do Patrimônio Cultural da Polícia de Palermo localizaram o navio a uma profundidade de 46 metros após receberem um alerta de pescadores. Em uma publicação no Instagram, o pescador submarino Giacomo De Mola relatou como encontrou o navio por acaso. Ele disse que a visibilidade não era boa e que seu coração parou quando ele se aproximou e viu uma imensa superfície coberta de ânforas. A embarcação, de 21 metros de comprimento e 6 de largura, transportava principalmente ânforas do tipo Dresse 1A, grandes e cilíndricas, que costumavam ser usadas para transportar vinho. Pegar um empréstimo nos dias de hoje não está fácil. Com a alta dos calotes entre os consumidores, os bancos estão mais rigorosos na hora de liberar o crédito. Os juros estão subindo sem parar, o que pesa na fatura de quem pediu dinheiro. Os principais bancos privados do país indicaram que devem apertar o cerco à liberação de crédito ao longo do restante de 2026, diante do aumento da inadimplência, dos juros ainda elevados e do alto nível de endividamento das famílias. O cenário tem levado as instituições financeiras a restringir empréstimos considerados mais arriscados e a aumentar as reservas para cobrir possíveis calotes. Na prática, o crédito fica mais difícil para quem é considerado um cliente de maior risco, principalmente para as pessoas de menor renda. Por isso, os bancos têm dado preferência a empréstimos que oferecem algum tipo de garantia, como consignado para trabalhadores da iniciativa privada e os financiamentos de imóveis e veículos. Para as pequenas e médias empresas, também há opções de crédito garantidas por fundos específicos. A avaliação foi reforçada por executivos das maiores instituições financeiras do país durante a divulgação dos resultados do segundo trimestre. Segundo eles, o mercado passou por um período de forte expansão do crédito, e agora os bancos preferem crescer menos e até abrir mão de parte do mercado a correr o risco de um novo aumento da inadimplência. A mudança de postura também aparece nos balanços das grandes instituições bancárias do país, que reservaram quase 29 bilhões de reais no segundo trimestre só para cobrir possíveis perdas com inadimplência. O endividamento das famílias também alcançou novos recordes em 2026. Em julho, pouco mais de 8 em cada 10 famílias brasileiras estavam endividadas.
O aumento das provisões também é atribuído ao cenário econômico. Com a expectativa de desaceleração da economia ao longo de 2026, os bancos aumentaram a reserva de dinheiro para cobrir possíveis calotes. Além disso, as incertezas no cenário internacional, como os conflitos no Oriente Médio e as decisões sobre juros em outros países, aumentam a instabilidade nos mercados e exigem mais cautela. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta, mas também enfrenta um alerta. Quase 800 espécies de animais estão ameaçadas de extinção no país. O aumento preocupa especialistas e reforça a necessidade de ações para preservar a fauna brasileira. Da tartaruga ao mutum, a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil não para de crescer. A atualização mais recente aponta que 790 espécies da fauna brasileira estão em algum nível de risco. Desde a última revisão, 184 espécies passaram a integrar a lista oficial de ameaçadas. Os animais são classificados em diferentes níveis de ameaça. Atualmente, 337 espécies são consideradas vulneráveis. 286 estão em perigo e 163 correm risco crítico de desaparecer da natureza. Há ainda espécies que já não existem mais em vida livre, sobrevivendo apenas em cativeiro. Entre elas está o mutum do Nordeste. Hoje, existem cerca de 250 indivíduos mantidos sob cuidados humanos. Recentemente, um casal da espécie conseguiu se reproduzir naturalmente em um zoológico de Belo Horizonte, um resultado considerado importante para a conservação. Segundo especialistas, a principal ameaça aos animais brasileiros é a perda do habitat, causada pelo desmatamento, pelas queimadas e pelo avanço das atividades humanas. Caça ilegal, poluição e mudanças climáticas também contribuem para o risco de extinção. A lista oficial serve para orientar políticas públicas e definir quais espécies precisam de ações urgentes de proteção. O objetivo é evitar que esses animais desapareçam definitivamente e preservar a biodiversidade brasileira para as próximas gerações. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação HIT. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires, já está aqui do nosso lado. Bruno, nesse fim de semana tivemos aí rodada do Brasileirão, né? Conta pra gente como é que tá essa briga pelo título. Boa tarde. Com certeza. Boa tarde a você, Caio. Boa tarde também a todos que nos assistem. Bom, com o fim de mais uma rodada, as chances de título já começaram a ter mudança. O vice-líder Flamengo viu suas chances aumentarem após um novo tropeço do Palmeiras em casa. Vamos conferir. E, após mais uma rodada, as estatísticas apontam a porcentagem de chance de título do Campeonato Brasileiro. Depois de a 22ª rodada chegar ao fim, os resultados já mudaram o cenário para os clubes que brigam pelo título. O Palmeiras, que empatou com o Internacional em casa, perdeu a chance de disparar na liderança. Antes da rodada, o clube paulista tinha 59,52% de chance de título. Mas, após tropeçar em casa, o número caiu para 50,30%. Já o Flamengo venceu o Vitória no Maracanã e segue na cola do Verdão. Com mais 3 pontos garantidos, o rubro-negro aumentou sua porcentagem de chance de título. O que antes era de 31,56%, subiu para 40,21%. O terceiro colocado, Atlético PR, também viu suas chances aumentarem. Depois da vitória diante do Santos, a probabilidade de título passou de 5,36% para 7,54%. A cada rodada que passa, as equipes têm menos jogos pela frente para tentar tirar a diferença. Bruno, o Palmeiras deu uma tropeçada jogando em casa, né? E o Flamengo aproveitou a oportunidade, ganhou mais 2 pontinhos aí, chegando mais próximo do Palmeiras para essa disputa. Vai ficar entre os dois mesmo? Olha, acredito que sim, ainda mais por eles só terem o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores, né? O Palmeiras ainda tem a Copa do Brasil, mas tem elencos também muito fortes, tem ali peças de reposição, então se um cansa, outro ali consegue, e acredito que vai ficar entre essas duas equipes. Tem o Atlético Paranaense aí correndo por fora, também venceu o Santos ontem, mas acho que vai ficar assim entre as duas. E aí a gente sabe que a briga vai ser, acho que até a última rodada, assim como tem sido nos últimos campeonatos aí. Vai ser uma briga muito boa de se acompanhar. Verdade, tem tudo para ser até a última rodada, esses dois gigantes do futebol. Bom, na semana passada, Bruno, nós trouxemos a informação de que o Endrick estava de saída do Real Madrid, né? Conta pra gente como é que tá.
Bom, o Endrick e o Real Madrid seguem em novas negociações para o novo destino para o brasileiro. Mas em meio a toda a negociação, o clube merengue deu a camisa 9 ao atacante para a nova temporada. A novela entre o jovem Endrick e o Real Madrid ganha mais um capítulo. A alta cúpula do clube merengue não descarta um empréstimo. A ideia é dar mais rodagem ao jogador e evitar que ele perca valor de mercado caso seja negociado com outro clube. Endrick foi comprado do Palmeiras por 35 milhões de euros fixos, mais 25 milhões em bônus por metas. Mas o brasileiro ainda não deslanchou no clube espanhol. Após a passagem pelo Lyon, o atacante segue na lista de relacionados do clube. O atual treinador, José Mourinho, gosta das qualidades de Endrick, mas ainda não o considera titular da equipe. Com isso, o brasileiro aparece atualmente atrás de Kylian Mbappé e Brahim Dias, na disputa por espaço no ataque. Apesar do momento de pouca minutagem, Endrick também ganhou um reconhecimento importante. O atacante recebeu a camisa 9 do Real Madrid para a nova temporada. Em meio às dúvidas do clube espanhol, outros times, como Real Betis, Roma e Aston Villa, aparecem como possíveis destinos para Endrick. Ok, essas foram as informações do esporte, eu fico por aqui. Desejo uma excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. E às 18h30 eu volto com mais notícias. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Grande abraço a você. Até. Bom, essa edição também fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau. Tchau.